Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o sorotipo 3 da dengue. E para isso, recebemos no estúdio a infectologista Franciele Gastaldi. Franciele, seja muito bem-vinda ao Obrigada Informativo. pelo convite de novo. A gente que agradece. E para a gente iniciar a nossa entrevista, para quem está nos acompanhando, qual que é a principal diferença desse sorotipo da dengue? Na verdade, clinicamente não tem nenhuma diferença. A gente sabe que o sorotipo 2 e o sorotipo 3, eles, em comparação aos outros dois sorotipos, eles têm uma taxa maior de evoluir para casos mais graves. Só que a nossa maior preocupação é que a gente está falando de um sorotipo que há muito tempo não circulava, numa população que a grande maioria teve um quadro de dengue recentemente. E a nossa maior preocupação é, quanto mais casos de arbovirose acumulados, maior a taxa de quadros graves. Então, infelizmente, independente de qual seja o sorotipo, se eu tive dengue na epidemia do ano passado, por exemplo, se eu tiver esse ano, eu tenho uma taxa maior de evoluir mal, né? Seja com qualquer do sorotipo, que dirá o sorotipo 3, que a gente sabe que tem esse grau maior, né, de periculosidade. E quando a gente fala de sintomas, é a mesma coisa também? Não tem diferença? Não tem diferença. A gente sabe que a partir do 3º ao 4º dia, no máximo o 5º, o paciente ele pode evoluir para sinais de alarme, né? Ele pode começar a ter sangramento em mucosas, então na gengiva, no nariz, uma dor absurda, vômitos que não para, queda de pressão. Então esses são o que a gente chama realmente de sinais de alarme, que é um stop justamente para uma evolução mais grave da dengue, né? E aí isso pode acontecer com qualquer sorotipo. Isso acontece no meio do caminho, justamente naquele pico onde o organismo ele tenta produzir muito anticorpo e na tentativa de controlar o vírus ele acaba agredindo o organismo também. E você mencionou a questão do agravante, né? Quem já teve dengue anteriormente. Isso, por exemplo, a pessoa teve o sorotipo 2, agora o 3. É pior do que ter o 2 e o 2 ou não? Na verdade, a partir do momento que você tem o sorotipo, você é imune àquele sorotipo. Então, uma pessoa ela vai ter dengue 4 vezes na vida, no máximo, né? Infelizmente, a gente sabe que o mosquito ele não transmite somente a dengue. E aí tem as outras arboviroses que dão os mesmos sintomas e, infelizmente, as mesmas complicações. Então, como foi falado na reportagem, a gente tem, por exemplo, a chikungunya. A chikungunya, infelizmente, pode evoluir para as mesmas complicações e tem os mesmos sintomas. Então, infelizmente, a gente acende um alerta para o dengue tipo 3, mas vem um caminhão de tipos de vírus atrás que seguem a mesma toada de gravidade, né? Então, a gente tem que seguir essa mesma linha de raciocínio. Se eu tive um quadro independente se foi grave ou não, ano passado ou no ano anterior, eu tenho imunidade para aquele. E aí eu vou ter um anticorpo que é parcial, só que ele vai ao mesmo tempo me proteger parcialmente, não vai conseguir fazer o efeito totalmente e vai auxiliar o vírus a me agredir. Por isso que eu tenho um risco maior de ter uma dengue mais grave no 2º ou no 3º episódio. Entendi. E quando a gente fala de tratamento, é a mesma coisa também? Não tem diferença? A pessoa pegou dengue, a recomendação é a mesma, né? Procurar o atendimento, não fazer automedicação, né? Porque a gente sabe que a S-corticoide anti-inflamatório aumenta muito o risco de sangramento. A gente sabe que são medicações que controlam muito bem a dor, mas são proscritas, são contraindicadas nos casos de arbovirose. Hidratação é essencial, né? Não é só um soro. Ele ajuda, inclusive, a controlar a dor, porque a dor é por conta de toda essa inflamação, vai fechando os vasos. O soro ele vai voltando a abrir e vai irrigando os órgãos, por isso que o paciente sente melhora com soro durante a arbovirose e isso auxilia o paciente não evoluir com a dengue hemorrágica posteriormente. Então, um soro, que pode parecer simples, ele previne toda essa cascata de complicação. E uma coisa que muitas pessoas estão se perguntando, né? Com a volta do sorotipo 3, a gente deve se preocupar ou não é motivo de tanta preocupação? A gente tem que se preocupar com essas dinâmicas dos sorotipos, né? Então, assim, infelizmente, o sorotipo 3 volta porque a maior parte da população está imune aos outros sorotipos. Eu tive milhares de casos o ano passado de sorotipo 1 e 2. O que vai circular agora? É o sorotipo 3 e o 4.
né? Por quê? Porque a maior parte da população ela já está imune aos outros. Então essa dinâmica sempre vai acontecer. Então esse sorotipo 3, infelizmente, vai circular agora e daqui 10, 15 anos a gente vai ter a mesma conversa. Porque aí passa toda a população se torna imune, ele para de circular e aí daqui um tempo onde eu tenho um gradiente de população mais nova, totalmente susceptível, eu volto a ter uma concentração maior desse vírus. Então, considerando esse contexto que você mencionou, né, para quem não conhece muito bem, quais são os sorotipos, né, existentes? Quais são eles? São 4 tipos, a gente nomeia 1, 2, 3 e 4. A maior parte dos surtos de dengue a gente tem a participação dos 2 primeiros. Entre o 1 e o 2 a gente sempre preocupava-se mais com o 2. A gente sabe que o 3, geralmente ele demora mais para circular entre os estados, não é todo ano que a gente tem a presença exuberante dele, mas ele tem, de maneira assim, em porcentagem, um risco maior igual ao dengue tipo 2 de evoluir para casos mais graves. E o tipo 4, que aparece menor porcentagem, principalmente mais na região nordeste, norte, não é uma realidade muito predominante na região sudeste, mas ele sempre está presente, numa porcentagem pequena. E aí a gente vai tendo essa dinâmica, onde eu tenho uma prevalência muito grande do 1, no ano seguinte eu não vou ter a participação dele no surto, na epidemia, porque toda a população já está imune. Resumindo, eles vão se alternando. Eles vão basicamente se alternando. Isso. E aí essa dança dos sorotipos é que garante que a gente tenha essa dinâmica do aumento dos casos anualmente da dengue. Então, a cada ano onde eu tenho uma população que se torna susceptível para o sorotipo, para um deles, é esse sorotipo que ele vai se tornar responsável pelos surtos que acontecem naquela região. Franciele, ainda falando sobre o sorotipo 3, questão de testagem e vacinas, como que funciona? A testagem pros sorotipos, eles são realizados nos primeiros 5 dias, né? É por meio de biologia molecular, o exame é coletado por meio de exame de sangue habitual e enviado para laboratórios de referência. A gente consegue fazer por pesquisa molecular, ver qual é o sorotipo. Porque aí eu preciso dos primeiros dias, porque eu vou pesquisar o material genético do vírus, né? A vacina, a gente tem 2 tipos, os 2 tipos, eles têm imunidade pros 4 sorotipos. Existe uma diferença entre a taxa de o que imuniza mais qual sorotipo. A gente sabe que a Qdenga, que é a fornecida pelo SUS, ela abrange mais de maneira igualitária os 4 sorotipos, mas ela mantém uma abrangência, né, para todos eles. Mas a gente tem que reforçar que a imunidade da vacina não é 100%, né? A gente tem que considerar que a vacina é um componente a mais. Eu vou vacinar e vou parar de usar protetor, eu vou vacinar e parar de me preocupar com o meu quintal. Não é assim que funciona, né? E justamente isso que a gente tem que reforçar. A partir do momento que a gente tem um imunizante, às vezes a gente fica despreocupado para outras ações. A gente tem que considerar isso como complemento. Com certeza. Franciele, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste. Qual dica você deixa sobre esse assunto? Dengue não é tão simples assim, né? Se fosse, infelizmente, né, ou felizmente, a gente teria já isso controlado e não teria tantas mortes a cada início do ano. Então a gente tem que tomar realmente cuidado e sempre falar sobre o assunto para desmistificar e a gente acender esse alerta para a população. Excelente, Franciele. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.